Bom dia! E aí, oitavo ano? Quem tá aí, hein? Mariana, Beatriz, tem mais alguém? Ou são só as meninas mesmo, as moças? Bom, eu vou fazer aqui para vocês uma revisão rapidamente aqui do que nós estudamos aqui, tá? Para a nossa avaliação. Vamos começar a revisar, fazer exercícios, né? Para revisar. Então, vamos lá. Vamos falar de notação científica. Olha só, vocês podem grifar na apostila de vocês também, lá na página 44. Para unificar a forma de representar quantidades indicadas por números muito grandes ou muito pequenos, foi criada a chamada notação científica. Então, é para isso, é para números muito grandes ou muito pequenos, porque para você não ter que ficar escrevendo aquele número grandão ou aquele número pequeno, tá? Ela permite representar um número como uma multiplicação de dois fatores, sendo um deles um número real, maior ou igual a 1, falei com vocês isso, ó, esse número que fica aqui no A, no lugar do A, ele tem que ser igual ou maior que 1 e menor que 10, tá? E o outro, uma potência de base 10, olha aqui, ó, a potência, o 10 vai ficar sempre na base e a gente vai ter um expoente ali onde está o B. Então, esse é o formato de uma notação científica. Olha que dica legal isso aqui, ó. Ao empregar a notação científica para representar um número, é preciso considerar as regras descritas a seguir. Se a gente observar essa regra aqui, vai ficar bem fácil. O número de casas que a vírgula se deslocou para a esquerda corresponde ao expoente positivo da potência de base 10. Então, se nós temos aqui, ó, um exemplo aqui, ó. A minha vírgula, ela tá aqui no finalzinho. Eu vou deslocar para a esquerda, para ela ficar igual esse aqui, esse número aqui. 1 inteiro e 2 décimos. Então, eu vou deslocar ela para a esquerda. Isso quer dizer que na hora que eu for colocar o meu expoente aqui, que no caso é um 9, porque eu desloquei 9 casas, ele é positivo, tá? É isso que foi falado aqui. O número de casas que a vírgula se deslocou para a direita corresponde ao expoente negativo de potência de base 10. Olha aqui esse caso, ó. Olha o número aqui como ele está. Olha o número aqui. Para a vírgula ficar entre o 2 e o 5, eu vou ter que deslocar essa vírgula que já está aqui para a direita, 2 casas. Então, vai ficar lá, ó, 2 casas, número 2 com negativo. Número 2 negativo, tá? Então, 2 dicas importantíssimas, tá certo? Aí, nós começamos a falar sobre radiciação, tá? Radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Então, ó, esse aqui é um número que está representando aqui uma radiciação. Ó. Esse 2 aqui é o índice, esse símbolo é o radical, o número que fica aqui dentro é o radicando e o resultado disso é a raiz. Tá? O que significa isso? Ó, raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144. Então, radiciação e potenciação são operações inversas. Outra coisa importante, olha só, quando a gente tiver aqui no índice, que é o número que fica aqui, não aparece porque essa aqui é uma raiz quadrada. Quando ele for par, se a gente tiver o número inteiro daqui, se ele for negativo, a gente vai dizer que não existe, não tem solução para ela, tá? Só tem solução quando o índice aqui for ímpar. Quando ele for ímpar, vai ter solução. Quando ele for par, não vai ter solução para número inteiro negativo. Tá? Dentro aqui da raiz. Agora vamos falar quando a gente tiver um número racional, tá? Querendo calcular a raiz de um número racional. Ó, pode estar assim, em forma de número decimal ou em forma de fração. Quando tiver em forma de número decimal, o que a gente faz? Ó, forma melhor de se fazer. 49 centésimos, ó, em forma de fração ele fica assim, 49 centésimos. Por que eu monto dessa forma? Porque fica mais fácil de calcular a raiz. Qual é a raiz de 49? É 7. Qual é a raiz de 100? É 10. Então, eu tirei da raiz, porque tem um resultado aqui, ó, tá em forma de fração. Aí eu transformo para número decimal, porque como aqui tá em número decimal, a resposta também, eu quero ela em número decimal, tá? 7 décimos, olha como fica representado em forma de número decimal, tá certo? E quando ela for uma fração, tá? Não tem problema, você vai calcular, aqui tá mostrando, tá? Que dá 0,49. Quando você tiver em forma de fração assim, você dá a resposta e ela vai ficar em forma de fração mesmo. Agora, vamos falar das raízes exatas, tá?
Todo número que tem um resultado exato, a gente chama eles de quadrados perfeitos, tá? Os números naturais que expressam a área de quadrados são chamados de quadrados perfeitos e formam a sequência numérica. Então, por exemplo, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4 e assim vai. Todos esses números aqui expressam uma raiz exata, tá? Raiz quadrada, tô falando aqui da raiz quadrada, tá? Eles são chamados de quadrados perfeitos. Toda raiz quadrada, quando o resultado dá exato, eles são chamados de quadrados perfeitos. São esses os números aqui, tá certo? E como descobrir se um número, se ele é um quadrado perfeito? É só a gente fatorar. Olha um exemplo aqui, ó. Pega um número, fatora ele. Aí quando você colocar ele nessa forma aqui, ó, 3, você tem ele duas vezes aqui, então ele é 3 ao quadrado. O 5 você tem ele duas vezes também, então ele é 5 ao quadrado. Esse expoente 2 e 2 aqui, ó, sempre que o expoente daqui for par, você pode afirmar que esse número aqui, ele é também um quadrado perfeito. Para finalizar, vamos falar da relação entre potência e raiz. Ó, para calcular a raiz de uma potência, basta repetir a base e dividir o expoente pelo índice do radical. Olha só, quando eu quero calcular a raiz de uma potência, o que eu tenho aqui dentro dessa raiz? Uma potência, ó, 5 elevado a 6, 5 sextos. Então, o que eu faço quando eu quero calcular a raiz de uma potência? Repete a base, que é o 5 aqui, tá? O 5 aqui é a base. Pega esse 6 aqui, que é o expoente aqui dessa base que tá aqui dentro, e divide ele pelo índice, tá? Ó, 6 dividido por 3. Então, fica nesse formato aqui. Agora, como que a gente resolve? A gente vai conseguir resolver. Por quê? Quanto que é 6 dividido por 3? Dá 2. Então, o resultado disso aqui é 5 elevado a 2, que é 25, tá? Aqui em cima tá mostrando, ó. Olha aqui. Isso tudo aqui é igual a 5 ao quadrado. Porque você pega o 6 e divide por 3. Dá 2. Então, 5 elevado a 2 dá 25. Bom, o que pode acontecer também, ó, uma potência com base não negativa de expoente fracionário representa uma raiz em que a base é o radicando, o numerador da fração é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. É o que está sendo falado aqui nesses exemplos, ó. Olha aqui, ó. 2 elevado a 14 dividido por 7. Então, como que eu posso fazer com isso aqui? Abre uma raiz, esse 14 vai ser o expoente desse 2, o 7 é o índice dessa raiz. Tá? Então, eu posso escrever também dessa forma aqui. Eu sei o seguinte, ó, que na realidade, por que isso aqui é 2 ao quadrado? Porque é 14 dividido por 7, que dá 2 aqui, tá? Então, eu posso representar dessas duas formas para resolver. Olha aqui, ó. Então, se eu tenho uma situação como essa, eu posso representar em forma de uma raiz, ó. Aqui, esse 11 é o expoente do x e esse 3 aqui é o índice da raiz. Vice-versa, né? Eu dessa forma jogo para cá ou daqui eu posso transformar para cá, tá? Então é isso. Foi uma revisão das coisas que nós vimos aí mais importantes. Agora nós vamos fazer as atividades da página 68 até o finalzinho aqui da apostila, 75, tá bom? 68 a 75 para a gente finalizar esse capítulo. Então, bons estudos, estou à disposição de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.